Bom dia. Hoje iremos conversar sobre a terceira ação especial do controle de constitucionalidade pelo sistema concentrado. A primeira foi a ADIM, com as suas ramificações. A ADIM propriamente dita, a ADIM por omissão e a ADIM interventiva. A segunda foi a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que tem por finalidade confirmar aquela presunção de constitucionalidade da lei decorrente do controle preventivo. Vimos também o caráter dúplice da ADIM e da ADC. Entra-se com a ADC para confirmar o controle de constitucionalidade, para confirmar a constitucionalidade da lei. No entanto, se for julgada improcedente o pedido formulado na ADC, a lei será declarada inconstitucional. Da mesma forma, proposta a ADIM para declarar a inconstitucionalidade da lei, caso o pedido formulado na ADIM seja julgado improcedente, será considerada constitucional a lei. Bom, hoje então nós vamos para a terceira ação. A terceira ação está disciplinada lá na Lei 9.882, que trata do processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por isso que nós chamamos de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Começa lá no artigo 1º, por ser uma ação que tem julgada pelo método concentrado, o órgão competente para julgá-la, tal como a ADIM e a ADC, é o Supremo Tribunal Federal. Então, a ADPF deve ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal. E ela tem por objeto uma tríplice carga tributária. Na ADIM e na ADC, a carga tributária da decisão é meramente declaratória. Eu declaro a lei constitucional ou inconstitucional. Na ADPF, essa carga de eficácia ela é mais ampla, porque a ADPF pode ter por objeto evitar um dano, ou seja, uma carga de eficácia inibitória, de reparar um dano, ou seja, uma carga de eficácia condenatória, e também a carga de eficácia declaratória, de considerar constitucional ou inconstitucional uma determinada lei. Então, essa já é a primeira diferença entre a DPF e a ADIM, a carga tributária. Na ADIM, carga tributária é meramente declaratória. Declara-se a inconstitucionalidade de uma lei. Na ADPF, também há a carga de eficácia declaratória. Declara-se a inconstitucionalidade de uma lei também. Porém, há ainda a carga de eficácia inibitória, para evitar que aconteça algum prejuízo. E também uma carga de eficácia reparatória, que tem natureza de condenação para reparar determinado dano. Bem, essa carga de eficácia relativamente à ADPF, ela visa
evitar e proteger as pessoas de uma lesão a preceito fundamental praticada pelo poder público. Aí é uma segunda importante diferença entre a ADIM e a ADPF. A ADIM, nós sabemos que podemos propô-la baseado em qualquer artigo da Constituição, qualquer parágrafo da Constituição, qualquer inciso da Constituição, quer seja através de princípios explícitos, princípios implícitos. Aqui quero fazer um parênteses, relativamente à causa de pedir aberta das ações relacionadas com o controle de constitucionalidade. O que significa causa de pedir aberta? É que eu posso pedir a declaração de inconstitucionalidade com base, por exemplo, no artigo 5º, inciso 3º, e o Supremo disser, não, com base no artigo 5º, inciso 3º, essa lei é constitucional, mas ela é inconstitucional, por exemplo, com base no artigo 5º, inciso 20º, ou com base no artigo 40, com base no artigo 50. Portanto, a causa de pedir é aberta. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ADIM, ou aqui uma ADPF, não precisa ficar vinculado especificamente àquele dispositivo que foi mencionado na petição inicial. Pode ser requerida a inconstitucionalidade com base num objetivo e ser julgado com base em outro objetivo. Isso é diferente do que acontece com os processos de maneira geral, com os pedidos judiciais de maneira geral, em que a causa de pedir é fechada, ou seja, você alegou uma determinada causa de pedir, tem que provar aquela causa de pedir para que o seu pedido seja atendido. Se demonstrar um outro dispositivo que foi lesionado, aí o seu pedido será considerado improcedente, porque a causa de pedir é fechada. Tem que ser com base naquilo que foi alegado. Por exemplo, entra-se com uma ação de divórcio alegando adultério. Não prova adultério, mas prova, por exemplo, civícia. Bem, se você alegou adultério, tem que provar adultério. De nada adianta alegar civícia. Mas civícia também justificava o divórcio. Sim, mas você não alegou isso. E nos processos comuns, repito, a causa de pedir é fechada. Mas na ADIM e na ADC tem essa característica. A causa de pedir é aberta. Muito bem. Só que na ADIM, a causa de pedir é aberta e pode ser decidido com base em qualquer, repito, artigo da Constituição, parágrafo, inciso, alínea, etc. Entretanto, na ADPF, a causa de pedir tem que estar relacionado com um preceito fundamental. Não é em relação a qualquer artigo da Constituição, mas sim a um preceito fundamental. O legislador não definiu o que é preceito fundamental. O Supremo Tribunal Federal vem tentando ali, dar os contornos do que se possa entender por preceito fundamental. Não há dúvida de que considera-se preceito fundamental as chamadas cláusulas pétreas, aquelas lá que nós conhecemos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, preceito fundamental, podemos começar a defini-lo como cláusula pétrea. Portanto, em princípio, eu só poderia
entrar com uma ADPF dizendo que foi ferido pelo poder público determinado preceito fundamental ou determinada cláusula pétrea. Não posso entrar com ADC com base em outros dispositivos da Constituição que não sejam considerados cláusula pétrea. Nesse aspecto, não há dúvida. A dúvida que surge, que ainda não foi bem esclarecida, é se podem também ser objeto, ser fundamento para a ADPF, ou seja, ser considerado preceito fundamental, os chamados princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles enumerados lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Bem, há uma dúvida significativa se esses princípios constitucionais sensíveis podem efetivamente ser considerados preceitos fundamentais. Essa dúvida, repito, ainda não está solucionada. Em princípio, nós podemos dizer, sem dúvida alguma, que preceito fundamental são cláusulas pétreas. Muito bem. Essa lei 9.882, ela traz ainda outra diferença muito significativa entre a DIN e a DPF. A DIN, ela pode diz respeito apenas àquelas leis ou atos normativos primários, federal e estadual, posteriores à Constituição. A DPF, nesse ponto, ela alarga a possibilidade deste pedido, porque pode a DPF ter por objeto lei ou ato normativo primário federal, estadual e municipal. A única das ações, das três ações, a DIN, a DC e a DPF, que pode ter por base uma lei municipal. A DIN se refere à lei federal ou estadual, a ADC apenas à lei federal, né? Lei ou ato normativo federal, a DIN, lei ou ato normativo federal e estadual, mas a DPF alcança tanto lei ou ato normativo federal, lei ou ato normativo, sempre quando eu falo normativo, é o normativo primário estadual, e lei ou ato normativo municipal. Outra diferença muito importante também é que a DIN só diz respeito a leis ou atos normativos posteriores à Constituição. As anteriores à Constituição, nós dizemos que o controle, já foi dito, não é? Que o controle é da recepção ou não da norma. Porém, a ADPF pode ter por objeto não apenas lei ou ato normativo primário federal, estadual e municipal, mas também aqueles atos anteriores à Constituição, aquelas leis anteriores à Constituição. Vou dar um exemplo. Todos vocês conhecem a DPF, que descriminaliza o aborto do feto anencefálico. Nós conhecemos lá que o Código Penal criminaliza o aborto. Hoje está ainda em discussão se criminaliza mesmo ou não, mas teoricamente criminaliza, não é? E ele só discrimina, ele só permite o aborto em casos que seja
a saúde da mulher seja colocada em risco ou que a gravidez tenha resultado de um ato violento, lá, de um estupro. E o aborto do feto anencefálico, então, ele é considerado crime. Código Penal, lá de 1941. Todavia, o Supremo Tribunal Federal decidiu numa DPF que o aborto do feto anencefálico não é crime. Ou seja, o feto anencefálico é o feto ali sem o cérebro, que a criança nasce e morre imediatamente, não é? Então, foi decidido com base na dignidade da pessoa humana, da mulher, não é? Que não podia ser obrigada a levar até o final uma gestação em que não haveria nenhuma festa no final da gestação com o nascimento de uma criança. Haveria apenas um funeral. Então, não era considerado que isso atendesse à dignidade da pessoa humana, fazendo-a levar até o final uma gravidez de um natimorto, não é? Então, por exemplo, esse foi um caso interessante da ADPF. Ele veio declarar a inconstitucionalidade do crime de aborto no que dissesse respeito ao feto anencefálico. E essa lei é o Código Penal lá, né, de 1941. Então, pode ser objeto da DPF tanto leis posteriores como leis anteriores à Constituição. Com relação à legitimidade, a legitimidade é a mesma legitimidade da ADIM, aqueles enumerados lá no artigo 103, né, que sempre estamos comentando com vocês. Todavia, essa legitimidade tinha sido ampliada para que qualquer interessado pudesse impetrar uma ADPF. Iríamos implantar entre nós uma nova modalidade de ação, em que a pessoa poderia, ela, ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal pedir a proteção do seu direito. Esse tipo de ação é chamado no direito espanhol de tutela de amparo, que permite que a pessoa vá diretamente ao Supremo Tribunal de um país pedir a proteção de um direito fundamental seu. Essa tutela de amparo, no projeto da ADPF, tinha sido consagrado entre nós. Então, os legitimados não seriam apenas aqueles enumerados no artigo 103 da Constituição Federal, mas também qualquer interessado que visse lesionado um seu direito fundamental. Todavia, essa parte da lei que trazia para nós o Instituto da Tutela de Amparo, ela foi vetado pelo presidente da República com o argumento de que haveria muito serviço para o Supremo Tribunal Federal. Bem, vamos analisar isso e tirarmos as nossas próprias conclusões, se essa sobrecarga, apesar de que há realmente uma enorme sobrecarga de processo no Supremo Tribunal, mas se isso justificaria nós excluirmos a tutela de amparo na ADPF. Bem, foi excluída a tutela de amparo, porém foi garantido um direito de petição. Vocês sabem a diferença do direito de ação
e do direito de petição. O direito de petição é um gênero do qual o direito de ação é uma espécie. O direito de ação nós conhecemos como a oportunidade de alguém vir a juízo reclamar um seu direito, vir ao Poder Judiciário reclamar o seu direito. Já o direito de petição é mais abrangente, não precisa ser vir a juízo para reclamar o seu direito. O direito de petição pode ser decorrer de uma passeata para invocar algum direito seu, pode se referir a um comício, pode se referir a um discurso na Assembleia Legislativa, pode se referir a pedidos dirigidos a uma ouvidoria. Tudo isso é direito de petição. E o direito de petição na DPF, ele foi consagrado no sentido de que o interessado, que não pode propor diretamente a DPF perante o Supremo Tribunal Federal, ele pode fazer uma representação ao Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República, e ele, Procurador-Geral da República, entendendo que se justifica a propositura daquela DPF, ele propor, então, a DPF em favor daquela pessoa. Bem, então, nós tivemos uma ampliação menor do que aquela que deveria existir para a propositura da ADPF. Afastamos a tutela de amparo, mas garantimos o direito de petição. Bem, outra característica da ADPF é o seu caráter subsidiário, ou seja, a subsidiariedade, que significa dizer, só cabe à ADPF quando não existir nenhuma outra ação capaz de evitar aquela lesão, capaz de reparar aquela lesão. Então, se existe a possibilidade de uma DIN, não cabe a DPF. Se existe a possibilidade lá de um mandado de segurança coletiva, não cabe a DPF. A DPF só cabe quando não existirem outros meios jurídicos para afastar aquela lesão. É nisso que consiste, então, o seu caráter subsidiário. A DPF está relacionada com inúmeras questões muito importantes, por exemplo, com a questão da descriminalização do feto anencefálico, com a questão do casamento entre pessoas do mesmo gênero, com relação à lei da imprensa, que foi declarada inconstitucional, com relação à lei da ficha limpa. Então, os principais temas de direito, as maiores perplexidades que nós temos em termos de ações, elas são resolvidas através da ADPF. Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre as ADPFs, escolhessem 5 ADPFs que vocês considerassem mais importante, para que nós, tão logo voltarmos às nossas atividades, eu receba esses trabalhos das 5 ADPFs que cada um de vocês considerou as mais importantes, e aí nós façamos uma avaliação do trabalho que vocês realizarem nesse sentido. A ADPF também tem uma liminar, não é? Que pode ser proferida no sentido de suspender não só os processos, mas suspender os efeitos das decisões
em que esteja se discutindo uma lei objeto da ADPF, suspende-se não só o processo, como os efeitos das decisões, a não ser que já exista caso julgado de decisão com trânsito e julgado nesse sentido. Outra questão da ADPF, e aí semelhante à DIN, é a necessidade do quórum de no mínimo 8 ministros, não é, para o início da sessão, o julgamento 6 votos a favor para procedência ou improcedência, 6 votos no mínimo, não é? E ela também tem eficácia contra todos. E aqui outra diferença, efeito vinculante. Nós temos o efeito vinculante na ADIM para os demais órgãos do Poder Judiciário, para o Poder Executivo, administração pública, federal, estadual e municipal, mas não temos o efeito vinculante da DIN para o legislativo. Na ADPF, se fala que tem efeito vinculante aos demais órgãos do poder público. E aí podemos entender que alcança também o legislativo. Até porque, se o preceito fundamental for mesmo, porque cláusula pétrea, o legislativo não pode, não é, legislar contrariando uma cláusula pétrea, não é? Essa modulação, tal qual da ADIM, ela requer 2/3 dos votos dos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, no mínimo. Essa decisão é irrecorrível e não podendo ser objeto da ação rescisória. Então, em resumo, a ADPF é a terceira ação especial de controle de constitucionalidade pelo método concentrado. Ela fecha aí o método concentrado. Suas características estão relacionadas com a carga de eficácia. Na ADIM, carga de eficácia declaratória apenas. Na ADPF, carga de eficácia declaratória, carga de eficácia inibitória e carga de eficácia reparatória. Outra diferença, como já dissemos, que a ADIM pode ter por objeto qualquer dispositivo da Constituição. Já a ADPF só pode ter por objeto o preceito fundamental, que em princípio são as cláusulas pétreas. Repito, há uma discussão se preceito fundamental envolve também os chamados princípios constitucionais sensíveis. A ação é proposta perante o Supremo Tribunal Federal, não é? E pode aí nesta ação haver uma impugnação de constitucionalidade, tanto de lei ou ato normativo primário, federal, estadual e municipal. Aí entra, então, essa grande novidade. Pode haver o controle de constitucionalidade pelo método concentrado de lei municipal. Na ADIM, não. Na ADIM, só federal ou estadual, e na ADC, só federal. Mas na ADPF pode ser federal, estadual e municipal. Outra grande novidade é que a lei que está sendo questionada sua constitucionalidade na ADPF pode ser posterior ou anterior à Constituição. Pela ADIM, pela ADC, só leis posteriores. Pela ADPF, pode ser lei anterior ou posterior. Os legitimados são os mesmos, mas acrescenta-se essa hipótese
do exercício do direito de petição, que é o interessado ir ao Procurador-Geral da República e pedir que ele, procurador, proponha a ADPF para a defesa dos seus direitos. Foi uma pena que foi vetado a possibilidade do interessado ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal. A natureza subsidiária da ADPF, ou seja, que existindo qualquer outro meio capaz de afastar a lesão decorrente de ato do poder público, não cabe à ADPF. Só quando não couber nenhuma outra ação, aí sim é possível a ADPF. Mas já falamos da medida liminar, que é a suspensão dos processos e dos efeitos das decisões, a não ser que a respeito já haja trânsito em julgado. Também aí questões muito parecidas com a ADIM, a questão dos quórum para a sessão, para o julgamento, a possibilidade da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e também pelo quórum de 2/3 e a questão da eficácia contra todos, eficácia erga omnes, igual a DIN e ADC, só que o efeito vinculante aqui se amplia para os demais órgãos do poder público. Tal qual as outras decisões lá da DIN e ADC, a decisão é irrecorrível e não pode ser objeto de ação rescisória. Bem, e o trabalho que eu quero, então, a esse respeito, é que vocês façam uma pesquisa e irão verificar que questões importantíssimas são decididas pela ADPF. As principais questões, as questões mais complexas que são decididas pela ADPF. Eu garanto que nessas pesquisas vocês irão encontrar temas realmente de primeira grandeza. Então, até a próxima aula.